Na época do desaparecimento de Sua Alteza da Torre Negra, Talibós e vários de seus capangas também desapareceram. Disse Lothar. Há pouco tempo ele retornou sozinho, disfarçado como um comerciante de Adonijah e dirigindo um dos rápidos veículos mecânicos que são fabricados naquele país. Seu disfarce foi descoberto por um soldado da Guarda Imperial, que o prendeu e o levou diante de Torroguadges. Sua Majestade interrogou Talibós sobre seu desaparecimento, e ele contou uma história que foi acreditada por alguns e desacreditada por outros, ou seja, que havia uma conspiração entre os guardas da Torre Negra para assassiná-lo enquanto você dormia. Ele disse que ele, com Vinzec e Maribu e seus homens, lutaram, protegendo você da morte, até serem repelidos. E você foi arrastado para o topo da torre e levado pelos conspiradores em uma das naves aéreas da torre, o mais rápido que pôde, segundo sua história. Ele retornou à sua nave de combate e partiu em perseguição aos seus sequestradores. Eles finalmente caíram, disse ele, no país selvagem dos macacos das cavernas além de Adonijah, onde você e seus sequestradores foram mortos na queda. Todos os seus homens foram mortos e comidos por macacos das cavernas, e ele mal conseguiu escapar com vida para Adonijah, onde comprou um traje de comerciante e um veículo para atravessar a estrada principal até Oba. Encontrei mentirosos, eu disse, em 3 planetas, mas Talibós parece ser o príncipe de todos eles. Isso, no entanto, não explica como o traidor alcançou o trono. Eu o deixei, paralisado por um projétil torque, em uma floresta perto das montanhas dos macacos das cavernas. Que ele tenha escapado dos perigos da selva é nada menos que miraculoso. Ninguém poderia refutar a história contada por Talibós, Lothar apontou, já que todos na Torre Negra haviam sido mortos. Torroguadges nada pôde fazer além de agradecê-lo por tentar salvar sua vida, recompensá-lo com presentes caros e restaurar a ele toda a honra e autoridade que lhe pertenciam antes de sua partida. Que o Torrogo não acreditava em sua história, no entanto, foi evidenciado pelo fato de que sua marinha aérea continuava a patrulhar o globo em busca de Sua Alteza. Alguém bateu com força em uma das barras massivas da porta da cela com a empunhadura de uma arma. Era um dos guardas designados para patrulhar o corredor. Menos barulho aí dentro, prisioneiro. Ele rosnou, e depois seguiu em frente. Aprendi mais enquanto estávamos detidos em um dos quartos superiores após nossa prisão no telhado do palácio. Continuou Lothar suavemente. Como você provavelmente sabe, cada homem que nos aguardava no telhado era um capanga de Talibós. Seu pai imperial, Alteza, morreu nas mãos de um assassino há vários dias. A adaga encontrada cravada em suas costas foi provada ser a de Arnifik, seu primeiro-ministro. Contou Roguadges morto que Sua Alteza presumivelmente também. Não havia sucessor ao trono, e era necessário que um novo Torrogo fosse eleito por aclamação. Talibós foi assim eleito. Ele imediatamente mandou executar Arnif, o suposto assassino, fez de Maribu seu primeiro-ministro, e de Vinzet o capitão da guarda do palácio. Você acha que Arnifik foi culpado pelo assassinato? Claro que não. Talibós, ou um de seus instrumentos, fez isso com a adaga de Arnifik. Era parte do plano dele para tomar o controle do governo Oba. Por que ele deixou você viver até agora é um mistério para mim. Não é mistério para mim. Respondi. Ele deixou escapar alguma pista sobre seu propósito antes de me mandar sair da sala do trono, pois ouviu dizer à princesa Lorali que meu destino deveria estar em suas mãos. Ele tentará forçar Lorali a se casar com ele ameaçando minha vida, e me fará assassinar assim que o casamento for consumado. Você está certo, Alteza, disse Lothar. Talibós joga por apostas ainda maiores, unir a única potência aérea e a mais poderosa nação marítima de Zarovia, Olba e Tirana, por meio do casamento. Adonijah provavelmente formaria uma aliança com ele porque seu governante é casado com a tia da princesa. Ele seria o monarca mais rico e influente do globo. Nem há uma única nação poderosa o suficiente para se opor a uma aliança tão forte, nem mesmo Reabon, com seu poderoso exército. Reabon está longe do outro lado do oceano, e além disso, seu grande guerreiro Torrogo morreu recentemente, deixando sua filha, Vernia, para governar em seu lugar. Reabon, eu reflete. O nome soa familiar. Ah, eu me lembro. Esse é o país para o qual Grandon foi. Grandon, exclamou ele, perplexo. O nome tem um som estrangeiro. Um velho amigo meu. Você não o conheceria. Ele é, como você diz, um estrangeiro. Este Talibós é tão popular que o povo faria Torrogo por aclamação. De forma alguma, Alteza, respondeu Lothar. Embora ele provavelmente tenha convencido alguns deles a apoiar sua causa ao convencê-los de que arriscou sua vida em uma tentativa de salvar a sua. Parecia, eu disse, que era impossível escapar daqui. Estou familiarizado com estas masmorras, Alteza, pois servi na guarda do palácio por 2 anos. Há uma maneira de escapar, um caminho secreto que duvido muito que Talibós saiba. Mas primeiro devemos passar por aquela porta trancada e pela guarda armada no corredor. Se é só isso, respondi, vejo a liberdade no horizonte.
Siga minhas instruções implicitamente, e logo estaremos fora disso. Basta que ordene, Alteza. Muito bem. Quando o guarda se aproximar em sua ronda, fale bem alto, sem dúvida. E vai parar e ordenar que você fique em silêncio. Quando ele fizer isso, insulte-o. Mas ele só vai entrar e me bater com a parte plana do seu carbo. Alteza, faça como eu digo. Lotar, cuidarei do resto. Não demorou muito até ouvirmos os pesados passos do guarda no corredor. Imediatamente comecei uma conversa com meu companheiro em voz alta. Silêncio. Rugiu o guarda. Os outros prisioneiros querem dormir. Vá embora. Seu pateta, respondeu Lotar. E não se esqueça no futuro de como se dirigia aos seus superiores. Vá embora. Seu pateta desajeitado, respondeu Lotar. E não se esqueça no futuro de como se dirigia aos seus superiores. Meus superiores! Zombou o guarda. Muito em breve eu vou mostrar a vocês quem é superior, um prisioneiro ou seu carcereiro. Ele pegou um molho de chaves de sua bolsa de cinto e vasculhou entre elas até encontrar a que se encaixava na nossa porta. Agora veja o que você fez, Lotar, exclamei, simulando grande medo. Você nos arrumou uma surra com essa língua barulhenta sua. O guarda abriu a porta com um sorriso de deleite no rosto. Tal homem não apenas acolheria qualquer oportunidade de torturar uma criatura, mas buscaria tal oportunidade. Então, filhote de marmota morta, você teme uma surra, rosnou o guarda. É bom que um fraco como você nunca possa subir ao trono. Se ele estivesse no trono, Lotar disparou. Bandidos como você estariam trabalhando nas pedreiras onde pertencem. Guarda levantou seu escarbo para um golpe pesado no indefeso Lotar. Isso me deu a oportunidade que eu estava esperando. Com um único salto, eu estava na frente dele. Antes que ele pudesse se recuperar da surpresa, eu desferi um soco cruzado devastador no ponto do queixo dele. Ele caiu como um pino derrubado, e nem foi necessário um segundo golpe. Dei o seu torque e a adaga a Lotar, mas fiquei com os carbo para mim. Levou-nos apenas alguns momentos para amarrar e amordaçar o guarda prostrado com as tiras de seus próprios acessórios. Arrastamo-lo de volta para um canto, fechamos e trancamos a porta da cela, e caminhamos furtivamente pelo corredor, com o jovem capitão à frente. Vamos libertar seus homens, eu disse. A vida de Sua Alteza é preciosa demais para arriscar por eles. Ainda assim, se é um comando de Sua Alteza Parando diante da primeira porta da cela, Lotar espiou para dentro. Aqui estão 6 deles, ele sussurrou, testando suas chaves na fechadura. Olhando por cima do ombro, vi 6 formas sombrias no chão e pude ouvir sua respiração enquanto dormiam. Quando ele encontrou a chave certa, Lotar abriu a porta silenciosamente e entrou, um por um, e acordou os homens adormecidos, advertindo-os para que ficassem em silêncio. Fomos de cela em cela até libertarmos 45 homens todos, exceto 5. Da tripulação do navio de guerra aéreo de Lotar. Ele estava abrindo a porta da cela deles quando ouvimos o barulho de passos, o tilintar de armas e o som de conversas. Homens armados se aproximavam por um corredor transversal. Rápido, para esta cela, cada um de vocês, eu ordenei. Silenciosamente, nossos 45 entraram na cela com os 5 restantes. Quando todos estavam dentro, só havia espaço para ficar em pé. Agora, Lotar, sussurrei. Vamos cumprimentar nossos visitantes. Ele sacou sua adaga e me seguiu até a interseção dos 2 corredores, onde nos agachamos, sem fôlego, aguardando a aproximação do inimigo. Capítulo X. Enquanto Lotar e eu nos agachávamos contra a parede do corredor na masmorra sob o Palácio Imperial de Alba, podíamos ouvir nossos inimigos invisíveis se aproximando cada vez mais no corredor transversal. Quantos eram? Ou quão bem armados estavam? Não tínhamos como saber, mas estávamos desesperados. E se houvesse uma companhia inteira deles, não poderíamos ter feito nada além de lutar como ratos encurralados. 2 guardas, totalmente armados, de repente apareceram na esquina de frente para nós. O escarbo do mais próximo de mim saiu, mas antes que ele pudesse usá-lo, minha lâmina encontrou sua garganta. Ele caiu com um som estranho de gorgolejo. Lotar, entretanto, saltou sobre o outro guarda como um marmelo enfurecido, enterrando sua adaga em seu peito. Simultaneamente, retiramos nossas armas ensanguentadas, pensando que era tudo, quando de repente um terceiro guarda apareceu na esquina. Desta vez, não tínhamos nenhum elemento de surpresa a nosso favor, pois ele nos viu tão rapidamente quanto nós o vimos. Ele rapidamente colocou a mão no seu torque, ao mesmo tempo em que levantava a voz para alarmar os guardas. Ajuda, 2 PR. Ele não disse mais nada, nem teve a oportunidade de pressionar o botão do torque, pois com uma rapidez relâmpago que o olho mal podia seguir, Lotar lançou sua adaga ensanguentada diretamente no rosto do inimigo. Entrou em sua boca aberta com tanta força que a ponta protruiu pela parte de trás do seu pescoço, e a empunhadura bateu contra seus dentes. Com um olhar de espanto e horror em seus traços distorcidos,
ele desabou no chão. Pegue as armas deles, Lothar, ordenei, e me apressei para convocar nossos homens. Com as armas dos 3 guardas, armamos parcialmente 6 deles e mais uma vez nos apressamos sob a orientação de Lothar. Mas não tínhamos ido longe quando houve um grande alvoroço e muitos gritos atrás de nós, e soubemos que nossa fuga havia sido detectada. Avançamos agora, sem qualquer tentativa de silêncio. Um momento depois, Lothar ordenou uma parada diante de um enorme pilar cilíndrico de cerca de 3 pés de diâmetro, que, à primeira vista, era exatamente como os muitos outros pilares que sustentavam o teto de pedra do corredor. Sacando sua adaga, ele pressionou a ponta em uma pequena fissura no chão à sua frente, onde, para minha grande surpresa, vi que o pilar estava girando rapidamente. À medida que girava, movia-se para cima na rocha acima dele como um gigantesco parafuso. Em poucos segundos, sua base estava acima do chão, e abaixo dela se abria um poço negro. Para dentro, cada um de vocês, rapidamente, ordenou Lothar. O homem mais próximo da parede hesitou cautelosamente na beira. Salte, ordenou o capitão. Não é longe. Ele entrou, e pudemos ver que o local onde ele havia pousado estava apenas 7 pés abaixo do nível do chão. Atrás dele, tão rápido quanto podiam encontrar espaço, se amontoavam os outros homens. Mas, enquanto isso, os sons atrás de nós nos diziam que nossos perseguidores estavam perigosamente perto. Pareceu uma eternidade antes que o último homem pulasse no buraco, seguido rapidamente por Lothar e por mim. Abaixando-se, o jovem Moja pressionou uma alavanca no chão. O pilar começou a descer, a direção de sua rotação foi invertida, e logo nos encontramos na escuridão total. A julgar pelos sons acima, a coisa tinha sido realizada a tempo. O grande grupo de guardas acima passou barulhentamente sem nem parar para investigar. Eles não suspeitam, disse Lothar, o que é bom. Pode ser que queiramos passar por aqui novamente. Venham. Eu vou liderar o caminho. Como nenhum de nós tinha meios para fazer luz, avançamos como homens cegos, seguindo a voz de Lothar, que parecia conhecer o caminho de cor. Uma ladeira indo em minha frente, ele cantava, ou, uma curva acentuada aqui. Uma ladeira indo em minha frente, ele cantaria, ou, uma curva acentuada aqui. Cuidado com isso. Nós o seguimos na escuridão profunda. O túnel aparentemente havia sido escavado através do extrato rochoso que subjazia esta parte de Oba. Como era ventilado eu não tinha como saber, mas embora o ar fosse fresco e úmido, parecia bastante puro. Quando viajamos por mais de 1 hora dessa forma, perguntei a Lothar quanto mais tínhamos que percorrer. Estamos apenas a 1/3 do caminho, Alteza. Ele respondeu, este túnel leva à Torre Negra. E quem você espera encontrar na Torre Negra? Amigos, é pouco provável que Talibós tenha colocado seus capangas lá tão cedo, mas mesmo que tenha, alguns de nós estão armados e temos a vantagem da surpresa ao nosso lado. A menos, observe, que ele descubra que viemos por este caminho e nos arme uma armadilha. Não é provável. Os guardas da masmorra estavam completamente perplexos. Agora, não tenho dúvida de que o traiçoeiro Talibós está extremamente perplexo e furiosamente irritado. Era quase 10 milhas terrestres do Palácio Imperial até a Torre Negra, de modo que, viajando às cegas como estávamos, levou-nos mais de 3 horas e meia para fazer a viagem. Quando chegamos ao nosso destino, Lothar pediu silêncio e tateou no escuro por algum tempo. Então ouviu o clique de uma alavanca, e o giro de um cilindro, e logo um círculo de luz apareceu acima de nossas cabeças. Muito bem-vindo após 3 horas e meia de escuridão intensa. Apertando a borda do chão, Lothar se ergueu e olhou cautelosamente ao redor. Evidentemente satisfeito por não estar sendo observado, ele subiu para fora do buraco, acenando para que o seguíssemos. Não demorou muito para que toda a nossa companhia estivesse alinhada em uma grande sala, cujo teto era sustentado por pilares semelhantes ao que havia sido levantado para nos deixar entrar. Lothar então pressionou o botão oculto que fez o pilar girar na direção oposta e observou-o voltar ao lugar, sem deixar sinal do caminho por onde havíamos vindo. Havia 3 janelas na sala através das quais os primeiros raios tenues da aurora eram visíveis. Havia também 3 portas. Lothar abriu uma delas lentamente e com cuidado, mas mal tinha ele olhado para fora quando um desafio agudo foi lançado contra ele do corredor. Mexa-se e você morre. Quem é você? Lothar. Mojak na Marinha Aérea Imperial. Respondeu o jovem oficial. O que você faz aqui? Isso, respondeu Lothar. Eu contarei ao seu Mojak se você o buscar. Quem está no comando aqui? Paz o que comanda. Respondeu o guarda. Um bom e leal soldado. Leve-me até ele. Ele fez um gesto com a mão para que ficássemos na sala. Então ele saiu, fechando a porta atrás de si. Evidentemente, o guarda não tinha a menor suspeita de nossa presença. Não se passaram mais de 10 minutos antes que a porta se abrisse novamente e Lothar entrasse, seguido por um homem alto, reto, de barba branca,
que vestia o uniforme de Mojek da Guarda da Torre Negra, facilmente distinguível pela pequena réplica da torre usada no capacete, e pelo mesmo dispositivo em relevo na couraça. O velho soldado fez uma reverência profunda com a mão direita estendida, palma para baixo. Paz o que está à sua disposição para comandar como antes, Alteza. Ele disse. E estou muito feliz que o relatório da morte de Sua Alteza era falso. Eu, claro, não me lembrava de Pazuki, mas era bastante evidente que ele se lembrava do antigo Zino. Você sempre foi um verdadeiro e leal soldado, Pazuki, respondi. Veja que esses homens que trouxe comigo sejam alimentados, alojados e armados. Depois de uma breve ordem para a disposição dos homens de lotar um mojo que esperava do lado de fora, Pazuki nos conduziu ao elevador telecinético e pôs ele até meus apartamentos. Vou chamar vocês em breve, eu disse a eles. Enquanto isso, devemos tentar elaborar algum plano de ataque contra esse astuto talibós e encontrar uma maneira de resgatar Sua Alteza de Tirana. Pazuki e Lothar fizeram uma reverência profunda e se retiraram. Depois de um banho e de trocar de roupa, foi servido com o habitual enorme e variado café da manhã com o qual a realeza zaroviana aguçou apetite, acompanhado de serviço de ouro e toalhas escarlates. Mas antes que eu tivesse terminado esta refeição, um pajem veio anunciar que um homem que acabará de ser admitido na torre desejava uma audiência imediata comigo. Quem é ele? Perguntei. Ele deu o nome de Vorvan Pazuki, que o questionou e pareceu satisfeito com sua lealdade. Respondeu o page. Então mostre-o. Respondi. O nome Vorvan tinha um som familiar, e eu estava tentando lembrar onde o tinha ouvido antes quando um homem vestido com a roupa azul convencional de um comerciante entrou. Ele parecia ter cerca de 50 anos. E sua barba de corte quadrado tinha um tom avermelhado não natural, como se tivesse sido tingida. Suas sobrancelhas foram tratadas da mesma forma, e um curativo estava preso em uma bochecha e na ponte do nariz, como se ele tivesse sido ferido recentemente. Não conseguia me lembrar de já ter visto o homem antes, mas havia algo nele que era estranhamente familiar. Ele fez uma reverência profunda, com a mão direita estendida, palma para baixo. Tenho uma mensagem apenas para os ouvidos de Sua Alteza, ele disse, com um olhar significativo para os 3 homens que estavam servindo meu café da manhã. Não vai tomar café da manhã? Perguntei. Com a permissão de Sua Alteza. Recuso, pois já tomei o café da manhã. Há muito a ser feito, e o tempo aperta. Invamente ele olhou impacientemente para os servos. Com um gesto da mão, despediu-os. O pajem me disse que você se apresentou como Vorvan. Eu disse quando eles se foram. Tanto o nome quanto você parecem vagamente familiares, mas não consigo me lembrar de tê-los ouvido ou de tê-lo visto antes. Então meu disfarce deve ser eficaz, Alteza. Ele respondeu, com um sorriso que também era familiar. Eu sou o Vorvangal. O sorriso e o nome instantaneamente trouxeram uma enxurrada de recordações. Este era de fato Vorvangal, o homem que havia combinado com o Dr. Morgan para me trazer a Vênus. Vorvangal, o grande nobre, cientista e psicólogo de Olba, o homem que me receberá em Vênus com o mesmo sorriso que ele agora exibe. Mas naquela época ele estava vestido com a púrpura e a brilhante armadura de joias de um grande nobre, e sua barba e cabelo eram grisalhos. Um pouco de tinta, um curativo e as roupas de um comerciante haviam causado uma grande mudança em sua aparência. Vou tentar responder às perguntas de Sua Alteza na devida ordem, disse Vorvangal. Retornei de Reabon uma semana depois de deixá-lo na Torre Negra, esperando encontrá-lo aqui, são e salvo. Você pode imaginar meu espanto quando soube que você e talibós haviam desaparecido, que seus guardas foram mortos e que um número de capangas de talibós foi encontrado aqui. Imediatamente estabeleci comunicação telepática com o Dr. Morgan, que deveria manter um contato constante com você, e foi dele que soube o que havia acontecido com você. Então fui a Torroguadis e o persuadi a patrulhar a área onde se poderia esperar que vocês fossem encontrados. Você estava se movendo tanto que era impossível para os dirigíveis encontrá-lo em qualquer localização específica que eu pudesse nomear. Parte do tempo você não sabia onde estava, portanto sua mente subjetiva não podia informar o Dr. Morgan, e através dele, a mim. Claro que eu sabia que o relatório de talibós era uma mentira quando ele disse que você havia sido morto, mas eu não me atrevi a informar Torroguadis. Ele teria exigido saber a fonte do meu conhecimento, o que me forçaria a revelar o fato de que seu filho estava no seu mundo, e você estava ocupando o lugar dele aqui. Decidi pessoalmente conduzir uma busca por você em um navio de guerra aéreo, e Torroguadis me forneceu um para esse propósito, mas encontramos uma tempestade terrível antes de irmos longe, e o navio foi forçado a pousar, irremediavelmente danificado, perto da fronteira de Olba Adonijá. Imediatamente peguei um veículo motorizado de volta para Olba, mas fui preso assim que entrei pelos portões da cidade, pois Torroguadis havia sido assassinado e Talibós estava no trono. Ele me condenou a morrer como traidor e confiscou meu palácio na cidade, bem como minhas terras,
propriedades e tesouro. Com a ajuda de alguns amigos fiéis, consegui escapar antes que sua sentença pudesse ser executada. Disfarcei-me como um comerciante e vim para cá, tendo aprendido através do Dr. Morgan que era aqui que você poderia ser encontrado. E agora? Perguntei. Você tem algum plano para resgatar a princesa Loralie e se livrar de Talibós? A única maneira que consigo pensar será uma revolução sangrenta. A maioria dos homens que guarnecem o palácio e a cidade são homens do usurpador. Os homens que anteriormente preenchiam essas fileiras foram enviados para trabalhar e guardar as propriedades privadas de Talibós, muito ao norte de Oba. Se proclamássemos seu retorno, Talibós imediatamente o denunciaria como um impostor. Uma recompensa seria colocada em sua cabeça, e você seria caçado por todos os militares sob seu comando. A melhor maneira, acredito, será você permanecer aqui até que eu possa despertar os cidadãos patrióticos de Oba, contando-lhes secretamente sobre sua presença aqui. Você pode então vir a Oba disfarçado, e podemos fazer um esforço conjunto para capturar o palácio e acabar com o traidor que está no trono. Mas isso levará um tempo considerável, eu disse. E enquanto isso, o que será de Loralie? Essa pergunta ficou sem resposta, pois naquele momento um dos meus guardas entrou com a declaração de que Pazuki e Lothar desejavam uma audiência imediata, pois tinham uma comunicação de extrema importância. Admitam-nos, eu disse. Ambos saudaram apressadamente ao entrarem e pareciam muito agitados. A presença de Sua Alteza aqui foi descoberta, disse Lothar. Precisamos levá-lo embora imediatamente. Lamento informar que deve haver um traidor entre meus homens, disse Pazuki, plantado lá, sem dúvida, por Talibós para espionar minhas ações. Um dos meus fiéis servos, no entanto, estava observando Talibós e enviou-me um mensageiro com a informação de que o usurpador mobilizou um exército de 5.000 homens que já está marchando em direção à Torre Negra. Contexto texto para traduzir capítulos. Enquanto eu me sentava de frente para os 3 homens, Pazuki, Lothar e Vorvangal, todos fiéis a mim, mas sem planos para enfrentar a emergência criada pelo avanço do exército que era 10 vezes mais forte do que a guarnição da Torre Negra. Uma ideia me ocorreu. Talibós acompanhará o exército? Pazuki, perguntei. É provável, Alteza, mas não posso ter certeza. Quantos homens há na sua guarnição? 450, sem contar os 50 de Lothar. Não poderíamos segurar a torre por muito tempo contra o ataque de 5.000. É melhor que dissolvamos a guarnição e façamos nossa fuga nos planadores no telhado da torre. Há 2 lá, cada um dos quais levará 2 homens. Mas e a princesa? Se vocês, homens e seus seguidores, estão dispostos a lutar tanto por ela quanto por mim, eu tenho um plano precário, mas possível de execução para salvá-la e destronar Talibós. Eles prometeram sua lealdade. Muito bem, eu disse. Preparem-se, então, todos vocês, para obedecerem às minhas ordens sem questionar. Podem parecer estranhas para vocês, mas se parecerem, lembrem-se de que são projetadas para enganar Talibós. Você, Pazuki, prepare-se imediatamente para a defesa da Torre Negra com todos os seus matorques e homens. Você, Lothar, mantenha seus homens armados e prontos para meu chamado, mas fora de vista. Certifique-se de que cada um deles tenha uma luz portátil e que haja várias luzes extras. Vorvangal permanecerá ao meu lado por enquanto. Os 2 homens apressaram-se para cumprir minhas ordens, e eu terminei meu café da manhã tranquilamente, enquanto Vorvangal mantinha uma vigilância ansiosa pela janela. Eles se aproximam, Alteza, ele disse excitado, e Talibós está com eles, pois vejo o estandarte pessoal do Torrogo em seu meio. Bom, fui até a janela. Talibós estava trazendo um poderoso exército, de fato, comparado à nossa pequena guarnição. Quando estavam a 1000 jardas das paredes que cercavam a torre, eles se dispersaram para a direita e para a esquerda. Um homem carregando um estandarte no qual estava escrito em letras grandes a palavra Zaroviana Dua, que, nas circunstâncias, significava uma trégua, deixou as fileiras e marchou em direção ao portão principal da muralha da torre. Um arauto, disse Vorvangal. Talibós viria negociar conosco. Vamos ao topo da torre. Rapidamente pegamos um elevador telecinético. Estamos completamente cercados agora, disse Vorvangal. Não haverá escape. Mesmo que tentássemos escapar nos dirigíveis, seríamos imediatamente abatidos pelas tripulações de Matorque deles. Não estamos prontos para tentar uma fuga. O arauto parou perto dos portões e gritou uma ordem para Pazuki entregar Sua Majestade Imperial, Talibós de Oba, o usurpador que se chama Zino de Oba. Ele ofereceu um perdão livre a Pazuki e seus homens. Você retornará à Sua Majestade, respondeu Pazuki. Nossos lamentos por não podemos cumprir sua ordem, pois não temos usurpador na Torre Negra. Quem é aquele homem de vermelho que vejo em pé no telhado do segmento mais alto? Exigiu o arauto. Se não for Zino de Oba, ele se conteve. Então continuou. Se não for o usurpador que se chama Zino de Oba,
Quem é ele? Ele é Zino de Olba. Diga isso ao seu mestre traidor e mande-o vir e se ajoelhar diante do homem cujo trono ele roubou. Pazo que desempenhou bem seu papel, informei a Vorvangal, virando-se com desprezo. Pazo que se afastou do parapeito. Pazo que desempenhou bem seu papel, informei Vorvangal. Agora, remova sua disfarce, se possível. Livre-se daquela tintura de cabelo de aparência vilã, vista-se com o púrpura que condiz com sua verdadeira posição, e então apresente-se em meus aposentos. Cumprirei os comandos de Sua Alteza imediatamente, respondeu Vorvangal, e apressou-se para o elevador. Observe o arauto enquanto ele se abria caminho pelo exército circundante até um ponto a alguma distância atrás dele, onde um homem, vestido de escarlate real, estava cercado por oficiais e cortesãos. Eu sabia que ele deveria ser Talibós. Mal o arauto se curvou diante dele. Ele enviou vários oficiais apressados em direção às linhas de frente. Um ator-que falou. A bomba passou gritando pela torre a apenas alguns pés da minha cabeça. Uma segunda bomba explodiu perto de mim, arrancando parte da muralha. Enquanto nossos matraquilhos respondiam, um bombardeio geral começou, e os soldados do exército cercante aproveitaram a cobertura natural quando a tinham, ou se jogaram no chão e se enterraram. Eu julguei que eles planejavam bombardear a torre antes de tentar tomá-la. As bombas estalavam como granizo contra as ameias superiores quando eu peguei o elevador e desci para meus aposentos. Aqui encontrei Vorvangal, mais uma vez o grande nobre Olban que eu havia visto pela primeira vez. Junto. Entramos no elevador mais uma vez e descemos para o 5º nível subterrâneo, onde os homens de Lothar estavam mobilizados. O jovem Mojak fez uma saudação e então ficou esperando minhas ordens. Mesmo a essa profundidade, os sons trovejentes da batalha chegavam de forma tênue de cima, e eu podia ver que tanto os homens quanto o comandante ansiavam, assim como eu, por estar no meio dela. Mas eu tinha outro trabalho para todos, que poderia ser tão emocionante e muito mais perigoso. Você tem as luzes, Lothar? Perguntei. Cada homem foi fornecido com uma luz, e há várias de sobra, Alteza. Então deu um para Vorvangal e para mim, e partiremos para o palácio imediatamente, pelo caminho que viemos. Depressa, Lothar rapidamente nos entregou uma luz cada um, e então nos levou até o pilar de onde havíamos entrado na Torre Negra. Lhe derei o caminho para o poço abaixo assim que ele foi levantado, seguido de perto por Vorvangal, e deixando Lothar fechar a entrada e ficar na retaguarda. Viajando com luzes, era fácil manter um ritmo muito mais rápido do que o nosso anterior, quando caminhávamos na escuridão total. Quantos guardas você acha que haverá no palácio? Perguntei a Vorvangal enquanto ele corria ao meu lado. Normalmente há 1000 constantemente de serviço no palácio e nos terrenos. No entanto, pode ser que Talibós tenha levado alguns deles consigo para preencher as fileiras de seu exército organizado às pressas. Se este for o caso, ele pode ter deixado 200 ou 300, talvez 500 homens. Sejam 200 ou 1000, devemos tomar o palácio. Eu disse. Em qualquer dos casos, estaremos tremendamente em menor número, mas temos a vantagem da surpresa a nosso favor. Quando chegamos ao palácio, dei uma pausa para que os homens descansassem e mandei avisar Lothar para subir. Assim que ele se juntou a nós, contei-lhe meus planos para tomar o palácio. Então puxei a alavanca que operava o pilar acima de nós, e todos apagamos nossas luzes. Quando o pilar estava alto o suficiente, eu me levantei e olhei para o fundo do chão através da luz fraca da masmorra. Apenas um guarda estava à vista, e ele estava se afastando de mim. Silenciosamente, joguei um joelho sobre a borda, fiquei ereto e sinalizei para os outros me seguirem. Quando todos os homens saíram, Lothar pressionou o botão oculto que fechou a parede. A sugestão de Vorvangal foi que nossos torques fossem carregados com projéteis que paralisam por várias horas, mas não matam, a menos que atinjam um ponto vital. Ao usar essas balas, poderíamos deixar nossos oponentes indefesos sem realmente matá-los, e não teríamos que nos preocupar em guardar prisioneiros. Como Vorvangal havia suspeitado, Talibós havia levado vários dos guardas do palácio com ele quando partiu para a Torre Negra. Encontramos apenas um homem patrulhando os corredores do nível em que estávamos, e ele foi rapidamente removido do caminho. No andar seguinte encontramos 2 guardas, e em cada um dos 3 andares do calabouço acima, 2. Embora não tenham sido pegos completamente de surpresa, tendo ouvido nossos tiros, foram facilmente derrotados. No nível do chão, Lothar levou 20 homens e partiu em uma direção, enquanto seu tenente levou outros 20 e foi na direção oposta. Com os 10 homens restantes, Vorvangal e eu pegamos um elevador até o telhado. Aqui encontramos apenas uma dúzia de homens de guarda e rapidamente abatemos todos, exceto um, que se rendeu em terror, pois não sabia que não estávamos usando as balas mortais em nossos torques. Havia 6 couraçados aéreos no telhado, mas nenhuma tripulação neles. Também notei vários pequenos dirigíveis de um homem só. Um desses de repente subiu, e começou a se dirigir para a Torre Negra,
mas Van Vangal pulou para uma torre e derrubou. Ele caiu em uma das ruas mais movimentadas de Olba, atraindo uma grande multidão e parando o tráfego. Procurando rapidamente os outros dirigíveis, encontramos-nos desocupados. Ao interrogar o homem que havíamos capturado, descobrimos que Vinzet, Mojak da guarda do palácio, havia ordenado que a maioria de seus homens fosse para a masmorra e que ele mesmo havia ido lá para dirigir a luta. Agora, Van Vangal, eu disse quando estávamos no controle do telhado, você acha que ao espalhar o conhecimento do meu retorno em Olba você pode conseguir mais alguns homens de combate para nós? Posso levantar um vasto exército, e isso rapidamente. Eles podem não ser todos soldados treinados, mas todo homem alban sabe como usar um torque e um farbo. Então você ficará aqui encarregado do telhado, mantendo 5 homens a todo momento para defender a escadaria. Os outros 5 você pode usar como mensageiros para convocar seus amigos. Como todos esses homens são de um navio de guerra aéreo, presumo que saibam como manobrar os pequenos dirigíveis. Sim, eles sabem, respondeu Vangal. Então mandei chamar o prisioneiro. Quando ele foi trazido diante de mim, perguntei-lhe onde a princesa de Tirana estava presa. Não sei, Alteza. Ele respondeu. Cuidado com as suas mentiras. Eu o avisei. Eu juro, Alteza, não tenho ideia de onde ela está. Apega-te à tua falsidade, Patife. Veremos se isso te sustentará no ar. Atirei-no sobre as ameias. Homens, os 2 guerreiros que o trouxeram imediatamente começaram a arrastá-lo em direção às ameias. Ele lutou sem sucesso para se soltar deles, pés se debatendo, olhos revirando-se de terror. Espere, ele gritou. Eu sei, eu vou contar. Traga-o de volta. Eu ordenei. Ele terá outra chance. Mais uma vez, trouxeram-no diante de mim, desta vez tremendo de terror e completamente dominado. Fale, eu disse, e diga a verdade desta vez. Sua Alteza tem apartamentos no andar logo abaixo de nós. Ele disse trêmulo. O último andar em que os elevadores param. E como ela é vigiada, 2 homens guardam a porta dela, e ela tem 2 atendentes. Não esperei para ouvir mais, mas desce as escadas apressadamente. Depois de atravessar vários corredores, vi 2 guardas em pé diante de uma porta coberta de escarlate. Soube que estava no lugar certo. Um dos guardas me viu assim que eu o vi, e nossas lâminas falaram em uníssono. Sua bala atingiu o punho da minha espada, mas a minha o estendeu, inconsciente, no chão. O outro guarda se virou a tempo de receber meu segundo tiro e compartilhar o destino de seu companheiro. Correndo até a porta, arranquei a cortina escarlate e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Procurei rapidamente ambos os guardas caídos, mas não consegui encontrar chaves nos bolsos dos cintos de nenhum deles. Levantando-me, bati com força e chamei o nome de Lorali. Uma voz feminina me respondeu de dentro. Era a voz da minha princesa. Quem está aí? Sou eu, Zino. Respondi. Abra a porta. Rapidamente, Zino. Querido, ela respondeu. Eu quase tinha perdido a esperança de que você viesse, mas eu não consigo abrir a porta. Estava trancada por fora, e não temos chaves aqui dentro. Então eu vou arrombá-la. Respondi. Afaste-se disso. Recuando pelo corredor, corri em direção à porta, lançando meu corpo contra ela, mas ela era feita de tábuas grossas de madeira. Será resistente, e minha única recompensa pelo ataque foi um ombro machucado. Repetidamente, atirei-me contra ela com o mesmo resultado. Então saquei meus carbo, decidido a abrir meu caminho, quando de repente ouvi o som de homens correndo atrás de mim. Virando-me, avistei os traços brutais e zombeteiros de Vinzet. Atrás dele vinham uma dúzia de guardas do palácio. Estendi a mão para o meu torque, mas antes que minha mão o tocasse, a dele falou. Havia uma dor aguda no meu ombro já machucado, uma náusea vertiginosa me dominou, e tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Quando recuperei a consciência após ser derrubado por Vinzet, tinha uma dor de cabeça furiosa, uma dor terrível no ombro e uma sede imensa. Eu estava deitado em um colchão no telhado, com Van Vangal se curvando sobre mim, segurando um frasco com algum líquido pungente sob minhas narinas. Lothar estava perto. Onde está Lorali? Perguntou. Você a resgatou. Aqui. Beba isto, disse Van Vangal, removendo o frasco debaixo das minhas narinas e segurando uma tigela fumegante aos meus lábios. Então eu te contarei. Reconheci o cheiro aromático e perfumado do cova e bebi profundamente. A bebida quente e estimulante fez o sangue correr calorosamente pelas minhas veias. Quando eu bebi, Van Vangal disse, Lothar e seus homens não apenas conquistaram os guardas estacionados em cada andar que encontraram, mas derrotaram os 50 guardas que Vinzet desceu do telhado para enfrentá-los, empurrando-os andar por andar até que apenas uma dúzia permanecesse com seu Mojak. Evidentemente pretendendo pegar a princesa e escapar em uma das naves aéreas, Vinzet recuou com seus 12 homens enquanto Lothar conquistava os guardas posicionados no andar que é o segundo a partir do topo. Isso levou apenas um curto período de tempo, mas quando Lothar chegou ao último andar,
Ele viu Vinzet em pé sobre você com um escarbo, pronto para lhe dar o golpe fatal. Ele imediatamente abriu o fogo, onde Vinzet transferiu sua atenção de você para a única via de escape que lhe restava à porta dos apartamentos da princesa. Com uma chave de seu bolso, ele conseguiu abri-la e entrar com 2 de seus homens. Os outros foram abatidos por Lothar e seus guerreiros. Descobrindo que você não estava morto, mas apenas temporariamente paralisado, Lothar mandou que você fosse levado ao telhado por 2 de seus homens, e com os outros que estavam com ele, exigiu que Vinzet se rendesse e entregasse a princesa. Mas Vinzet recusou-se a se render e jurou que, se a porta fosse arrombada, a princesa seria instantaneamente morta. Há quanto tempo isso aconteceu? Aconteceu há cerca de 3 horas. O efeito do narcótico nas balas Torque dura mais ou menos esse tempo. E ela ainda está lá dentro com ele. Perguntei, sentando-me. O que poderíamos fazer, Alteza? Cercamos a sala, mas se entrarmos, ela certamente será morta. Vinzet é um personagem desesperado. Você está certo. Devemos encontrar alguma maneira de superar esse Vinzet. Não temos sido mal sucedidos de outras maneiras, disse Vorvangal. Já levantei um exército de cidadãos de 20.000 homens, e mais voluntários se juntam às nossas fileiras constantemente. A cidade está nas mãos dos comandantes leais que eu nomeei, e 1.000 homens de confiança guardam o palácio do telhado às masmorras. E quanto a Pazuki na Torre Negra, eu pretendia que você enviasse reforços para ele pelo túnel assim que pudesse, mas esqueci disso. Nisso agi sem o comando de Sua Alteza, adivinhando suas intenções, disse Vorvangal. 5.000 homens já viajaram para o socorro de Pazuki pelo túnel. Quando todos chegarem lá, seus homens superarão em números de talibós, e eles terão uma vantagem decidida sempre que ele decidir atacar a torre. Os 20.000 soldados cidadãos estão mobilizados perto do portão sul, aguardando suas ordens. Assim que ele terminou de falar, um pequeno avião de um só homem pousou no telhado. O homem que saiu olhou ao redor por um momento, então avistando nosso grupo, correu em nossa direção. Acabei de vir de Tureno. Ele anunciou. Uma poderosa frota de batalha está no porto, a frota de Tirrana. E no navio almirante viaja a de Tórrogo de Tirrana, que exige que sua filha seja entregue a ele em segurança, ou ele imediatamente reduzirá Tureno e marchará sobre Olba. Com ele, também, estão 2 navios, em um dos quais está o príncipe Gadrimel de Adonijar. Ele ameaça uma declaração imediata de guerra por parte de sua nação se sua prima, a princesa de Tirrana, não foi imediatamente devolvida ilesa ao seu pai imperial. Nada demais, Príncipe Gadrimel, eu disse ao mensageiro, mas vou imediatamente para o navio almirante de Torrogoade. Diga a ele que sua filha foi sequestrada por um dos Mojeks de Talibós, e estamos tentando resgatá-la. Diga-lhe ainda que, se assim desejar, é bem-vindo a desembarcar seu exército em Tureno, e que os cidadãos de Tureno que estiverem disponíveis e puderem empunhar armas marcharão com ele e o ajudarão se ele estiver decidido a atacar o exército do homem que sequestrou sua filha e usurpou o trono de Olba. O mensageiro fez uma reverência e partiu. Virei-me para Vorvangal. Envie outro mensageiro imediatamente ao rei de Tureno. Diga a ele que é minha ordem que ele permita que os soldados de Tirrana desembarquem, e que envie o maior número possível de homens com eles para lutar contra talibós. Você então irá pessoalmente e assumirá o comando do exército cidadão que espera no portão sul da cidade, partindo imediatamente para a Torre Negra e cercando o exército de talibós, se possível. Vorvangal apressou-se para cumprir minhas ordens, e eu me voltei para Lothar. Olhando sobre as ameias, você pode indicar as janelas do quarto onde Sua Alteza está confinada? Sim, Alteza. Primeiro mande buscar uma corda longa e forte. Eu ordenei. Depois mostre-me as janelas, e tenha certeza de que não comete nenhum erro. Ele mandou um homem correr atrás de uma corda, então foi até o parapeito e se inclinou. Inclinei-me com ele e ele apontou para baixo. Aquela janela, disse ele, indicando uma quase diretamente abaixo de nós, abre para a sala de recepção do apartamento dela. A da esquerda dá para o quarto dela, a da direita para o banheiro. Ao ouvir passos atrás de nós, nos viramos. 2 soldados carregando uma grande bobina de corda grossa prestaram continência. Coloquem a corda no chão, ordenei. Agora você, Lothar, vá até a porta do apartamento da princesa. Faça muito barulho. Exija a libertação do prisioneiro e envolva Vinzet em uma discussão, se puder. Não faça nada até ouvir uma comoção lá dentro, ou até eu chamá-lo. Então arrompe a porta. Com um sorriso tranquilo, que mostrava sua plena compreensão do meu plano, Lothar desceu apressadamente a escada. Fazendo um laço apertado na ponta da corda, eu a trouxe sobre o parapeito, na posição diretamente acima da janela que dava para o quarto de Lorali. Então, dizendo aos 2 soldados para me disserem até que eu estendesse uma mão para eles pararem, eu me balanço sobre a muralha, e com um pé no laço e ambas as mãos segurando a corda, fui rapidamente e silenciosamente abaixado. Assim que fiquei em frente à janela,
Sinalizei para os homens pararem de me descer. Devido à projeção das ameias, eu pendia cerca de 1 metro do parapeito da janela. Abaixo de mim havia uma queda vertical de cerca de 30 metros até o telhado da varanda do próximo segmento. Apertando a corda com ambas as mãos, eu a movia como uma criança faz com um balanço até que ela começou a se mover para frente e para trás, primeiro em direção, depois afastando-se do parapeito da janela. Cada vez mais perto, balançava até que finalmente consegui colocar um pé sobre a beirada e me puxar para dentro. Aterrissando cautelosamente no chão, encontrei o quarto deserto e a porta fechada. Do outro lado da porta, ouvi vozes de homens elevadas em discussão. Os carbo na mão. Foi na ponta dos pés até a porta e a abri suavemente um pouco. Paradas perto da grande janela central, mas olhando para a entrada do corredor, estavam Loralie e suas 2 damas de companhia. Logo à frente deles, e também de frente para a porta, estavam Vincent e seus 2 homens. Não tinha ideia se as 2 criadas com Loralie eram amigas da minha causa ou da de Talibós, mas arrisquei. Estendendo a mão, toquei o braço da mais próxima. Depois coloquei o dedo nos lábios para pedir silêncio. Ela se assustou e deu um pequeno grito de medo, o que me fez agarrar meu toque. Mas isso passou despercebido pelos 3 homens por causa do clamor no corredor. Indicando a garota o caminho para o quarto, toquei sua companheira da mesma forma e também consegui tirá-la do caminho sem fazer barulho. Em seguida, toquei Loralie levemente no ombro. Ela se virou para mim, com um olhar furioso nos olhos, mas foi instantaneamente substituído por um de infinita ternura quando me reconheceu. Ela foi comigo rapidamente para o quarto, mas quando eu comecei a sair novamente, ela jogou os braços ao meu redor para me deter. Não vá, por favor. Ela sussurrou. Eles vão te matar. Feche a porta e fique aqui dentro. Sorri, beijei-a e empurrei-a para longe. Tranque a porta depois de mim, disse em um sussurro. Se eu perder a luta, Lothar vai arrombar a porta do corredor antes que Vincent possa te machucar. Então eu saí e fechei a porta suavemente atrás de mim. Neste instante, um dos homens virou-se, de frente para mim. Por um momento, ele olhou incrédulo. Então ele alcançou sua arma, mas a minha já estava apontada para ele, e eu disparei. Ao som do tiro, Vincent e o outro malfeitor se viraram. Eu atirei no último, mas o Mojak de Talibós foi rápido demais para mim. Sem pausar para sacar uma arma, ele se lançou tão perto que eu não consegui usar a minha, e caímos em um monte, chutando, arranhando, golpeando e esfaqueando um ao outro como um par de animais selvagens. A porta do corredor, enquanto isso, estava se estilhaçando com os golpes estrondosos em seu exterior. Embora o espesso revestimento de cera lhe fosse extremamente resistente, era evidente que não conseguiria suportar por muito mais tempo o terrível ataque. Lothar evidentemente havia encontrado algo que funcionava como um eficaz ariete. Tudo isso me veio subconscientemente enquanto lutava, pois estava muito ocupado com meu poderoso e astuto antagonista para pensar em qualquer outra coisa. De um lado para o outro lutávamos, rolando e rolando, batendo contra os móveis e puxando cortinas, cada um tão ocupado com o outro que não conseguia usar uma arma. Presentemente consegui dar um golpe curto no queixo de Vincent, que o atordou parcialmente, e estava prestes a repetir o processo quando ele de repente me acertou no plexo solar com o joelho. Com o ar completamente tirado de mim, eu afundei, ofegante, no chão. Ele soltou um grito de triunfo, e puxando seus carbo, ergueu com a evidente intenção de rachar meu crânio. Mas antes que ele pudesse descer o golpe, houve um estrondo final ensurdecedor vindo da porta do corredor, seguido pelo estalo de um torque. Com uma expressão de incredulidade horrorizada no rosto, Vincent deixou cair seus carbo e caiu de cara no chão, seu corpo caindo sobre mim. Lothar rapidamente o arrastou de cima de mim e o lançou no canto como se fosse um saco de grãos. Sentei-me, mas não consegui falar. Quando recuperei a fala, chamei Loralie, dizendo-lhe que agora era seguro abrir a porta. Reconhecendo minha voz, ela saiu e se ajoelhou ao meu lado, puxando minha cabeça para seu peito e perguntando onde eu estava ferido. Mas eu a tranquilizei, e um momento depois, tendo conseguido recuperar o fôlego, levantei-me. Mano, um dos navios de guerra aéreos imediatamente. Lothar, eu disse, vamos prestar nossos respeitos a Talibós. Enquanto esperávamos Lothar preparar a nave para o voo, Loralie e eu estávamos no telhado do palácio, olhando para a Torre Negra. Lothar nos enviou um copo a cada um, e com a ajuda deles, pudemos observar o que estava acontecendo. O exército dos cidadãos que havia partido de Olba estava agora a menos de 2 milhas da torre e se espalhava em um imenso crescente. Marchando de Tureno, e quase tão perto da torre sitiada, estava um exército quase tão grande quanto o de Olba, disposto da mesma maneira. Devido à sua posição baixa e à formação ondulante do terreno, Talibós ainda não havia visto seus inimigos se aproximando. Seus homens, que evidentemente haviam sido repelidos anteriormente, julgando pelos corpos que jaziam diante da muralha,
estavam se preparando para um novo ataque à Torre Negra. Estávamos observando os chifres dos dois crescentes se unirem quando Lothar me chamou. O navio está pronto, Alteza. Capítulo Silorali e eu embarcamos no navio de guerra aéreo. Era o mesmo que nos havia resgatado do Norgal assassino e nos trouxera para Oba, tripulado em parte pela mesma equipe, e comandado por Lothar. Por minha ordem. Ele pilotou o navio para um ponto diretamente acima da Torre Negra e pairou ali. Os exércitos do norte e do sul haviam, a essa altura, completado seu movimento de cerco e estavam rapidamente se aproximando do exército desprevenido de Talibós. E no de Oba. Para Talibós você está cercado por um exército de 40.000 guerreiros. Como a Torre Negra está guarnecida com 5.000 homens, você não pode esperar tomá-la. Você tem a escolha entre a rendição incondicional ou a aniquilação. Se você se render, deponha suas armas e levante o estandarte. Se não, você é o único responsável pelo que acontecerá a seguir. Indo enrolando e pesando com um clipe de torque vazio, lancei esta mensagem para o local onde o estandarte imperial de Oba tremulava ao vento. Com a ajuda do meu vidro, observei seu voo para baixo e vi-o cair perto de um dos oficiais, que o levou ao seu comandante. Desenrolando. Talibós leu, depois passou ao homem mais próximo dele. Após um exame cuidadoso com o vidro, vi que o homem era Maribo, seu primeiro-ministro. Depois que este leu, os dois se envolveram em uma longa discussão na qual vários dos outros se juntaram. Julguei pelas suas atitudes que os outros oficiais estavam do lado de Maribo, e que Talibós estava sozinho em qualquer decisão que tivesse tomado. Enquanto a discussão acontecia, a primeira linha de batedores do exército cercante abriu fogo. De repente, girando e afastando-me de Maribo e dos outros, vi Talibós gritar algo para uma tripulação de Mator que ia apontar para o nosso navio. Um momento depois, uma bomba passou zunindo ao meu lado. Esta foi a resposta dele. Um artilheiro em nossa torre de proa respondeu prontamente, eliminando a tripulação do Mator de onde o tiro havia sido disparado. Mas Maribo e os outros oficiais aparentemente não aprovaram a maneira como Talibós respondeu à nossa missiva. Com a derrota certa à vista, eles pareciam estar unidos a favor da rendição imediata. Pelo menos eles não interferiram com Maribo quando ele correu atrás de Talibós, justo quando o traidor estava ordenando a outra equipe de canhão que disparasse contra nós, e o apunhalou deliberadamente pelas costas. Mal o traidor ferido caiu ao chão. Maribo deu uma ordem ao porta-estandarte. Imediatamente a bandeira de Talibós foi abaixada e o estandarte da paz levantado, enquanto o grito de Dua percorria as linhas. A luta cessou quase instantaneamente, e com suas armas no chão e as mãos entrelaçadas atrás das cabeças em sinal de submissão, os guerreiros que haviam partido tão confiantes naquela manhã para reduzir a Torre Negra foram feitos prisioneiros. Agora que eles se renderam, disse Lorali ansiosamente, não podemos ir ver meu pobre pai. Vamos buscá-lo e levá-lo ao palácio imediatamente. Quero que ele seja meu convidado enquanto quiser ficar, e eu quero que você pergunte algo a ele assim que tiver a chance. Ela disse com um sorriso significativo. Lembre-se de que o primo Gadrimel está com ele. Ele é muito afeiçoado ao meu primo. Voamos para o sul, onde os estandartes do Torrogo de Tirhana, do Torroge de Adonijah e do meu rogo de Tureno tremulavam na brisa. E então descemos. Quando Lorali e eu descemos do navio, 3 homens vieram nos encontrar. Todos vestiam o carmesim da realeza. O da frente reconheci instantaneamente pelo seu andar afetado como o príncipe Gadrimel. Os outros 2 eu não conhecia, exceto pelos seus emblemas. Lorali lançou-se nos braços do mais alto dos 2, um monarca de aparência atlética e postura ereta, com olhos castanhos penetrantes e uma barba negra e bem aparada. Eu o julguei ter cerca de 40 anos. Pai, ela exclamou alegremente. Ele a beijou com avidez, depois afastou dele, olhando-a de cima a baixo. Minha menininha, mal posso acreditar que és tu, viva e saudável. Preferiria ter perdido meu império e minha vida do que ter acontecido algo com você. Este é Zino de Oba. Pai, ela disse, indicando-me. Príncipe Zino, meu pai, Torrogo Ade de Tirhana. Você me colocou profundamente em sua dívida ao trazer minha filha sem danos, disse Ade. Se houvesse uma dívida, Sua Majestade, respondi, ela teria sido cancelada há muito tempo pelo prazer da companhia de Sua Alteza. Gadrimel se aproximou e fez uma reverência formal, murmurando algo sobre estar grato a mim por ter resgatado sua querida prima e noiva. O outro de escarlate era o rogo de Tureno. Pedi que ele providenciasse o entretenimento de todos os soldados e marinheiros de Adonijah e Tirhana, em sua cidade, às custas do governo imperial de Oba. Ade e Gadrimel então embarcaram conosco. Voamos para a Torre Negra, onde embarcamos Pazuki, e para o quartel-general do Exército dos Cidadãos, onde pegamos Vorvangal. Depois fomos para o palácio. Quando os aposentos foram atribuídos aos nossos convidados, Vorvangal assumiu entusiasticamente a tarefa de supervisionar os preparativos para um grande banquete que seria realizado naquela noite. Encontrei meus convidados na sala de recepção imperial,
onde pedi que servissem cova. Gadrimel estava tão atencioso com Lorali que mal tive oportunidade de falar com ela. Então chamei o pai dela para a varanda, disse-lhe que amava a princesa Lorali e pedi sua mão em casamento. Ad parecia atônito. Barba do meu avô, ele trovejou. O que é que você diz? A mão dela em casamento. É possível que você não saiba que ela vai se casar com seu primo Gadrimel. Eu sabia que ela estava prometida a Gadrimel contra a vontade dela. Respondi. Mas isso não nos impede de nos amarmos. Disse a Maren. Lorali, vem aqui, filha. Ele acrescentou. Desculpe-nos um momento, Gadrimel. Lorali saiu pela janela, visivelmente um pouco assustada com seu tom. Espero. Ele disse gravemente, quando ela se pôs diante dele, que você negue, de uma vez por todas, que ama Sua Alteza de Alba. Você conhece meus desejos em relação a Gadrimel. Por um momento, ela baixou a cabeça, mas por um momento apenas. Então ela ergueu a cabeça com orgulho, e com lágrimas nos olhos gloriosos respondeu: Pai, eu o amo. E já lhe disse isso. Sobre as sobrancelhas escuras de Ad, uma tempestade de raiva estava se formando. Pelo sangue e ossos de torta. Ele rugiu. Desafias-me assim a mim, teu pai. Ingrato. Juro pela minha cabeça e pela minha barba que vou te casar com Gadrimel imediatamente que te levar a Adonijah. Pai, por favor. Grandes lágrimas escorriam agora por suas bochechas. Vossa Alteza, disse-me Ad brevemente, fará-me um favor ao nos deixar. Inclinei-me e parti, esforçando-me para ocultar minha amarga decepção ao entrar na sala onde havíamos deixado Gadrimel. O príncipe tinha um sorriso muito incomum em seu rosto afeminado, e não tinha dúvida de que ele tinha estado ouvindo um momento antes na janela. Ele imediatamente começou a tagarelar com um sibilo sobre nossas muitas aventuras juntos, e suas próprias façanhas heróicas depois que nos separamos na floresta de Samambaias. A intervalos, quando ele parava de falar tempo suficiente para tomar um gole de seu cova, eu podia ouvir o soluço de Lorali na varanda e a voz retumbante de seu pai. De repente, Ad pareceu perder a paciência novamente, pois rugiu. Ele fez. Por quê? De todos os ele caminhou até a janela, seu rosto uma nuvem de trovão de ira. Lorali apressou-se atrás dele. Levantei-me de um salto, esperando violência física. Mas ele nem sequer olhou para mim. Em vez disso, ele caminhou até onde Gadrimel estava sentado, e agarrando-o pela nuca, o ergueu abruptamente. Você, filhote insolente, ele rugiu, sacudindo o príncipe até que seus dentes tilintassem e seus olhos quase saltassem de sua cabeça. Seu pavão, gaguejante, cabeça oca. Então você sequestraria minha filha e a forçaria a se casar com você. É sorte sua que sou obrigado a lembrar que você é filho da minha irmã. Se não fosse por isso, eu torceria seu pescoço e o lançaria dos parapeitos. Você está me sufocando, ofegou o príncipe. Você achou que eu estava te acariciando, seu miserável, o trovejou o imperador de Tirana, e lançou o príncipe pela janela aplicando seu dedo no centro de gravidade do jovem. Nem ele voltou, mas se esgueirou por outra sala. Um olhar de serenidade gradualmente se instalou na testa nublada de Ad. Vossa Alteza, como todos os homens, às vezes mudo de ideia. É um sinal de grandeza, respondi, fazendo uma reverência. Parece que você não incluiu o texto a ser traduzido. Por favor, envie o texto para que eu possa ajudar com a tradução para o português. Esta noite no jantar, meus filhos, anunciarei o vosso noivado. Antes que qualquer um de nós pudesse responder, um guarda entrou e anunciou que Vangal, Pazuki e Lothar desejavam uma audiência imediata. Se Sua Alteza puder dispensar um momento ao povo, disse Vangal, por favor, seja tão gentil a ponto de se mostrar na varanda. O que está acontecendo? Perguntei. Uma pequena formalidade a ser esclarecida. Ele respondeu. Talibós foi apenas ferido e não morto como pensávamos. Ele escapou, de acordo com a lei. Ele ainda é Torrogo de Alba porque foi legalmente aclamado como tal, tomando assim precedência sobre sua sucessão perfeitamente legal ao trono. Conhecendo todas as circunstâncias, o povo de Alba agora deseja aclamar você imperador, para que não haja mais complicações daqui em diante. Caminhei até a varanda. Os terrenos do palácio estavam lotados com uma população densa e agitada. As ruas estavam lotadas de pessoas, e cada parapeito de janela, varanda, telhado e parede à vista estava abarrotado. Assim que apareci acima das ameias, 100.000 carbos brilharam nas mãos dos homens, e 100.000 lenços brancos foram agitados acima do imenso mar de humanidade pelas mulheres e meninas. Um grande brado se ergueu, aumentando de volume até parecer que iria abalar o próprio palácio. Salve Zilo, Torrogo de Alba! Inclinei-me em reconhecimento a esta tremenda ovação, onde cada voz foi subitamente silenciada. Agradeço-vos, meu povo, gritei para eles. Esforçar-me-ei sempre fielmente para cumprir a confiança que depositastes em mim. Mais uma vez os lenços e os carbos brilharam no alto. Mais uma vez, uma aclamação estrondosa ecoou. Curvando-me,
Retornei à sala e às congratulações dos meus amigos. Com a mais profunda satisfação, nomeei Vanvangal como primeiro-ministro e dei o comando do exército e das forças aéreas a Pazuki Lothar. Meus 3 leais amigos fizeram uma reverência e partiram, deixando Lorali, Ade e eu sozinhos. Já que você foi tão generoso com seus favores, Sua Majestade, sorriu Lorali, o que sobrou para mim? Não vou eu também ser honrada? Claro que sim, respondi, enquanto, alheia à presença de seu pai, seus braços se envolviam ao meu redor. Assim que você me conceder permissão, farei de você Torroga, Imperatriz de Olba. É a maior honra que um império pode conceder, riu Ade. Pois, esteja ele no palácio ou na choupana, um homem está sempre sujeito à doce vontade de sua esposa. Concordo, respondi. E agora, futura esposa, qual é o seu desejo? Se você não estivesse tão ocupado falando bobagens com o pai, ela resmungou, você veria que eu estava esperando você me beijar. Assim termina a história das aventuras de Borjintakior em Vênus, até o momento em que ele foi solidamente estabelecido como Zino, Torrogo de Olba. No entanto, para que o leitor perspicaz não me lembre que essa segurança era, no mínimo, precária, já que Borjintakior havia apenas trocado de personalidades com Zino de Vênus, que estava, por sua vez, na Terra no corpo do homem conhecido como Harry Thorne. Deixo claro que não me esqueci desse fato. Robert Grandon estava exatamente na mesma posição, em Reabon, no final de sua história, que é contada em O Planeta do Perigo. Aqueles que leram essa história sabem que a resolução das dificuldades de Grandon nesse aspecto também resolveu o problema de Borjintakior. Então, mencionarei aqui apenas que nem Grandon nem Takior precisaram se preocupar em serem tirados de suas esposas e tronos e devolvidos aos seus corpos na Terra, mas como isso aconteceu, você terá que ler o romance mencionado acima para descobrir. Pelo autor.